Este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o Thiago Rached, que é o cofundador e CEO da Letros, uma startup que se dedica a ampliar as habilidades de leitura e escrita de estudantes. Thiago, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. O Thiago faz parte do Fórum de Competitividade 2024, que é um evento promovido pelo Movimento Brasil Competitivo, que trata, sobretudo, do tema transformação digital. E é sobre esse tema que eu queria começar a nossa conversa, né? A Letros, ela busca ampliar a capacidade de leitura e escrita de estudantes, e a minha questão é assim, como a tecnologia ela é aplicada para despertar esse tipo de interesse, sendo que a escrita e a leitura são tão antigas na história da humanidade. Ótimo ponto. Eu acho que para entender um pouco a aplicação de qualquer tecnologia é importante entender qual que é o problema. O que a gente está querendo resolver? Quando a gente fala sobre desenvolvimento da leitura e da escrita, especialmente dentro de uma sala de aula, a gente percebe que o processo analógico, manual, convencional, ele é incapaz de enxergar o aluno com profundidade. O professor ele entra dentro da sala de aula e hoje é terça-feira, então hoje é dia do capítulo 11. E ele vai dar o capítulo 11 para todos os estudantes. Não importa aonde esses estudantes estão dentro da sua jornada de aprendizagem. Quando a gente consegue aplicar tecnologia, especialmente inteligência artificial, a esse processo, a gente começa a ter uma visão muito específica e individualizada de cada estudante, de onde ele está dentro da sua jornada. A partir disso, a gente consegue usar tecnologia para construir uma experiência que, de fato, se encaixa ao momento em que aquele estudante está, né, aos pontos que ele precisa, de fato, focar e desenvolver dentro das suas habilidades de escrita e de leitura. Como é que é feita a coleta de dados para vocês saberem em que ponto que esse estudante está? Muito bem. Nós criamos um programa curricular, que é implementado no dia a dia da escola. E nesse programa, que é um programa que funciona dentro de uma plataforma digital, utilizando inteligência artificial, os estudantes realizam atividades de escrita e também de leitura. A partir dessas atividades práticas, né, de registro, de construção de texto, de compreensão de texto, a gente começa a captar a capacidade desse estudante de interagir, de responder às atividades que são propostas. A partir desses registros, nós conseguimos entender de maneira muito precisa qual é o perfil de cada um dos estudantes. Interessante. Em tempos de chat GPT, inteligência artificial, como que você desperta no estudante o desejo da leitura e, sobretudo, da escrita? Como a gente estava falando agora, um pouco antes dessa entrevista, o chat GPT ele tem uma capacidade muito boa de produzir textos. Como você desperta isso no aluno? Acho que são duas estratégias. Acho que a primeira é entender qual que é a proposta para o estudante. Se a gente está fazendo uma proposta muito mecanizada, escreva um texto, me dê um texto e eu vou te dar uma nota, existe um estímulo natural do ser humano em facilitar esse processo, em querer poder, eventualmente, poder burlar esse processo e acessar uma ferramenta que te dá um texto pronto, muitas vezes bem escrito. O desafio está na proposta da experiência. Se eu perguntar para você, escreva sobre um assunto que você não domina, ou você não tem interesse, ou você não tem repertório, a ideia de poder acessar um GPT, ela se torna possível. Mas se eu te perguntar, me conta um pouco a sua história, conta um pouco dos seus sonhos, quem é a pessoa que você admira, né? Quais são os seus projetos de vida? Quando a gente consegue conduzir o aluno para um processo que é mais autoral, mais pessoal, que toca em temas importantes da sociedade, na sua própria perspectiva, a gente percebe que o interesse e o engajamento pela atividade de leitura e escrita é muito maior. Então, a maneira que você desenha a experiência é essencial. O outro ponto é, muitas vezes, essa questão do plágio, né? O estudante vai utilizar o GPT para poder replicar um texto ou não escrever um texto. Eu acho que esse é um ponto que ele não é... acho que ele é muito reducionista sobre o potencial do uso de inteligência artificial nesse processo de desenvolvimento. O GPT, para escrever uma redação para o aluno, obviamente não é adequado. Mas o uso do GPT para poder fazer coleta de referências pode ser muito adequado para uma pesquisa. Então, a aplicabilidade dessas novas tecnologias ela é muito importante de serem pensadas para serem, de fato, integradas ao processo de ensino-aprendizagem. Não é simplesmente dar acesso, não é simplesmente falar, aluno, vá lá e pesquise, mas dentro de uma jornada muito bem pensada, com intencionalidade pedagógica, objetivos pedagógicos claros, dá para se aplicar o GPT e várias outras ferramentas de maneira muito propícia e que, de fato, permite o desenvolvimento do estudante. De maneira inequívoca, a gente pode dizer que o chat GPT não vai saber a história individual e subjetiva de todos os alunos. Exatamente. Eu acho que tem uma questão
da escrita como um todo, independente de tecnologia, que a expressão, a escrita livre, você como jornalista sabe muito bem disso, ela tem um valor para cada indivíduo muito grande. E a gente muitas vezes esquece disso dentro do processo escolar, porque a gente vai pedindo e solicitando atividades e tarefas que não se conectam com a realidade e com o momento daquele estudante. Então, resgatar isso é um ponto central para a gente conseguir ganhar o engajamento dele. E em quanto tempo na tua avaliação, na avaliação da Letros, a inteligência artificial vai ser percebida de maneira inequívoca na educação brasileira? Percebida no ponto de vista de uso ou no ponto de vista de resultado? Ambos. Ambos, perfeito. Do ponto de vista de uso, a gente já tem a Letros sendo aplicada para centenas de milhares de estudantes Brasil afora em escolas públicas, com um programa oficial para desenvolvimento da escrita. Então, a questão da inteligência artificial como uma possível realidade não é uma questão, ela já é uma realidade. No ponto de vista de resultado, a gente também já tem, desde 2019, resultados concretos de avanços rápidos em escala de desempenho dos estudantes através de um programa como o nosso que utiliza inteligência artificial. Então, acho que agora a gente está num momento em que a gente vai ter uma oferta enorme de soluções, ferramentas e metodologias baseadas em inteligência artificial. Certamente, a maioria dessas soluções não vão resistir à realidade, que é complexa, para você conseguir fazer um programa, de fato, funcionar em escala, especialmente na rede pública. Mas a gente vai ver, eu acredito, aqui uns 2, 3 anos, soluções que sobreviveram a essa etapa inicial de testes e de validações de hipóteses serem consolidadas e, de fato, sendo implementadas de maneira estruturada e escalável na educação brasileira. Nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Como é que você vislumbra o futuro da educação brasileira? Essa é uma pergunta, eu vou dizer qual que é o futuro que eu espero. Perfeito. Eu acho que é um lugar um pouco mais seguro. Eu acredito que tem dois movimentos muito importantes que precisam acontecer para que, de fato, a gente consiga avançar e, especialmente, diminuir as desigualdades educacionais do Brasil, que são gigantescas. Acho que a primeira delas é um processo estruturado, gradativo, de renovação cultural. A gente ainda tem um sistema educacional que ele é centrado no conteúdo. É passar conteúdo. O professor ele é treinado, ele é formado para dar uma aula específica, independente dos estudantes que estão à sua frente. Né? E esses professores fazem isso não porque eles são ruins, pelo contrário, eles são dedicados, são comprometidos, mas é porque eles não têm o ferramental, não têm os recursos, não têm a preparação e muitas vezes não têm a formação para entender que o seu papel nessa nova era da tecnologia, o seu papel é essencialmente a aprendizagem do estudante, é garantir a aprendizagem. Para garantir a aprendizagem, a gente precisa de dado e a gente precisa de ferramenta. E esse estudante é um indivíduo, ele não é um coletivo. Então, eu entendo que a gente precisa ter dois movimentos centrais para a gente conseguir, de fato, mudar a educação. A primeira é uma mudança estrutural, cultural, em que a gente possa, como sistema, entender que o nosso objetivo, como sociedade, como governo, como professores, diretores e famílias, é garantir a aprendizagem do estudante. O segundo ponto que eu vejo, e é um pouco mais pragmático, a gente precisa necessariamente que o governo, de maneira geral, em todas as esferas, possa entender que inovação ela é essencial para a gente dar os saltos que a gente precisa. E quando eu falo de inovação, eu estou falando de investimento, eu estou falando essencialmente viabilizar a contratação de inovações, que essas inovações possam chegar até a sala de aula. Porque hoje a maior barreira, ou uma das maiores barreiras que existem para inovadores, é conseguir acessar a rede pública. Porque o processo de contratação para inovação, ele ainda está muito pouco maduro, muito pouco preparado para isso. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista em nome do Jornal Digital. Queria agradecer ao Thiago Rached por essa conversa. Muito obrigado. E agradeço também a todos os web espectadores e os convido a continuar acompanhando o trabalho do Poder 360. Até a próxima. Como é gravado esse... Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.